Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei direto da Vila Belmiro após a derrota do Santos por 3-0 para o Cruzeiro. E olha, a situação do Santos fica cada vez mais delicada após perder na Vila Belmiro e ver o Bahia vencer o Coritiba no Couto Pereira. Falar muito sobre o jogo e falar, claro, sobre o momento atual do Santos no Campeonato Brasileiro. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, um desastre. É assim que define o jogo de hoje do Santos na partida em que perdeu para o Cruzeiro por 3-0. Foi um passeio do Cruzeiro nos 90 minutos contra um Santos mal organizado pelo treinador Diego Aguirre, um Santos mal escalado, um Santos realmente que fracassou mais uma vez ao lado do seu torcedor, né? O torcedor santista compareceu de novo à Vila Belmiro, mesmo numa noite chuvosa. Tivemos aqui pouco mais de 12 mil torcedores. De novo, né? Aquele problema das cadeiras cativas, dos camarotes, problema que nunca será resolvido pelo jeito por essa diretoria incompetente do Santos Futebol Clube. Mas dentro de campo, foi um Santos que foi mal do seu goleiro ao ponta esquerda novamente. O Santos que teve em campo, João Paulo... Tivemos aí 3, 4 bolas no gol, entrou quase tudo que foi no gol do João Paulo, mais uma vez. João Paulo, por mais que não tenha falhado em nenhum dos gols, é um goleiro que não vive um grande momento, é capitão do time, mas não vive um grande momento. O Júnior Caissara pelo lado direito, um desastre, mal tecnicamente, fisicamente, taticamente, mal demais o Caissara. João Basso, uma partida pífia do João Basso, né? Um jogador lento, jogador que aparentemente também não tem condições de vestir a camisa do Santos. Messias, muito mal tecnicamente. Dodô, né? Um jogador que já atuou 6 partidas pelo Santos e foi mal em todas, no meu ponto de vista. Rodrigo Fernandes, um brigador no meio-campo, mas quando precisa de algo mais, não entrega. Nonato, né? Eu sempre disse aqui, nos últimos dias, nas lives, nos vídeos, que o torcedor santista que pediu Nonato ia parar de pedir Nonato quando ele jogasse. Não deu outra, né? Um jogador que teve uma passagem apagada pelo Fluminense, pelo Internacional, pelo Ludogorets da Bulgária, não iria resolver o problema do Santos. Somente o Andrés, incompetente Rueda, pode ter acreditado nisso. Então o Nonato fez aquilo que eu particularmente esperava. Jogou uma partida fraca e, claro, que deixou o gramado no intervalo. Jean Lucas, um jogador que tem vontade, mas está mal escalado, está numa posição equivocada. Para mim, o Jean Lucas é meio campista central. Ele faz de tudo em campo, menos aquilo que ele mais sabe fazer, que é jogar como meio campo central, né? Então, paga o preço, paga a conta de estar mal escalado. O Jean Lucas foi mal no jogo. Lucas Braga não tem a menor condição de jogar no Santos. Você pode até pensar no Lucas Braga como ala pela carência dos laterais, que são péssimos. Agora, do meio para frente, o Lucas Braga é um terror. É um verdadeiro terror. E foi mal de novo hoje. O Mendonça briga com a bola o tempo todo, foi mal, correu demais, mas não foi eficiente. E o Marcos Leonardo também não jogou bem, né? Teve até um lance ali que ele deu bonito, deu 2 chapeuzinhos dentro da área, mas concluiu mal pro gol, enfim. Foi muito mal o Marcos Leonardo. Um time mal escalado. E aí você, perdendo no primeiro tempo, você tem um treinador que ao invés de mudar o time, colocar o Furt, colocar o Morelos, ele volta para a segunda etapa com Inocêncio, Rincon e o Furt ok, né? O Furt ok. Ele coloca o Furt e o Leonardo juntos, mas coloca o Inocêncio na lateral direita, que é 6 por 5,5, não muda nada Inocêncio para Caissara. Por que não, né? Coloca um ala, um jogador mais ofensivo do lado direito e coloca o time para frente. Tomás Rincon, jogador que até aqui se mostrou lento, se mostrou um jogador fraco, medíocre, né? Aí o Santos toma o 2-0, ele coloca o Lucas Lima em campo. Gente, o Lucas Lima não pode ser reserva desse time do Santos com esse elenco horroroso que o Santos tem. Gostem ou não do Lucas Lima,
O Lucas Lima nada de braçada em termos técnicos comparado a esses jogadores que o Santos tem no elenco. E aí, depois que está tudo perdido, o Santos toma um 3-0, ele coloca o Morelos. Ué, a vaca tinha ido pro brejo. Então veja, a situação do Diego Aguirre, a informação que nós temos é que ele balança e balança muito. 20% de aproveitamento do Diego Aguirre, 5 partidas, 4 derrotas e apenas uma vitória. O Diego Aguirre respira por aparelhos. Você vai me perguntar aí, Marcão, adianta mudar um novo treinador? Mudar de novo de treinador? Olha, o Santos respira por aparelhos. O Santos é um paciente em estado terminal. Então, meu amigo, você precisa recorrer para tudo que você pode recorrer. Qual que é o ponto de partida do Santos e do treinador Diego Aguirre? É esse aqui de hoje. E se você tem um ponto de partida como o de hoje aqui, você está perdido. Ou seja, você vai partir do jogo de hoje. O Santos foi uma bagunça de ponta a ponta hoje. Então o Diego Aguirre mostrou, infelizmente, primeiro, que não conhece o elenco é horroroso, é ruim, medíocre, tudo isso faz sentido. Agora, dentro dessa mediocridade, ele poderia ter feito coisa melhor. Não queiram vender para mim que esse time do Cruzeiro é mil maravilhas, que não é. Rafael Cabral, William, Neres, Castan e Marlon, Matheus Jussá, Vital e Lucas Silva, Wesley, Arthur Gomes e Gilberto. O Santos não pode tomar um sapeco, tomar uma pancada como tomou de um time desse que é o Cruzeiro. São times, no mínimo, na pior das hipóteses, iguais. O Cruzeiro pode ser um pouquinho melhor que o Santos um pouquinho melhor que o Cruzeiro, mas não tem a diferença que vimos hoje. E se o Cruzeiro nadou de braçada no Santos como nadou de braçada hoje, o responsável é o Diego Aguirre, pô, que bagunçou o time, que não aproveitou 10 dias de treinamento. Agora, qual garantia, vendo o que vimos aqui, que qualquer torcedor santista, o mais otimista, tem que o Aguirre vai conseguir trazer evolução para esse time? Não dá. Não dá. Agora, o Santos está virtualmente rebaixado. Isso é um fato. Acreditar, nós continuaremos acreditando. Agora, o Santos, pela tabela que tem, pelos pontos que tem, pela sequência que tem, pelo time que tem, o Santos está virtualmente rebaixado. Hã? Santos, qualquer torcedor do Santos que tem um pouquinho de consciência sabe disso. Sabe disso. O Santos está virtualmente rebaixado. Tem chance? Tem chance. Agora, precisa mudar radicalmente. E como que você muda radicalmente com um elenco como esse? Não tem milagre, cara. O que falta pra gente conhecer ainda? Só o Morelos. E o jogador que veio do Uruguai. Que todo mundo sabe que o Max Silveira não é jogador pro Santos. Porque, veja, das 9 contratações que o péssimo Rueda fez, a gente já conheceu 8. A gente conheceu o Caissara, a gente conheceu o Basso, nós conhecemos o Dodô, o Tomás Rincon, o Nonato, o G. Lucas, o Furt, o Morelos. Só falta agora o Silveira. Ou seja, sabe o que vai acontecer? O Silveira é pior que todos esses 8 que eu falei. Alguém tem dúvida, não? Então, chegou o boleto mais caro da história do Santos. E esse boleto não tem prazo para pagar. Precisa pagar imediatamente à vista. Esse boleto não parcela. E esse boleto não será pago porque não tem dinheiro em conta. Sabe qual que é o dinheiro em conta para pagar esse boleto? É qualidade. É competência, e o Santos não tem. Então, o Rueda, que pagou boleto durante 2 anos e meio, não vai pagar o boleto mais importante da história do Santos, que mantém o Santos na primeira divisão. O Santos, infelizmente, está virtualmente rebaixado. Só um milagre salva o Santos Futebol Clube. Só um milagre. E esse clube tem milagres aí durante os 111 anos de história. Tem muitos milagres que aconteceram. Então, só mais um desses milagres
para salvar o Santos Futebol Clube da dolorosa situação de rebaixamento. E sobre Diego Aguirre, tudo indica que está com dias contados. Marcelo Fernandes deve acabar assumindo de forma interina e o anúncio pode acontecer ainda amanhã. Sobre Andrés Rueda, esse senhor deveria ter vergonha na cara e renunciar imediatamente. E não só renunciar, sumir do Santos e da cidade de Santos. Uma das coisas mais desastrosas que já passaram pelo clube, tem nome e sobrenome. O nome é Andrés, o sobrenome é Rueda.